Olá, então vamos lá, pessoal, estão firmes aí, fortes para mais uma próxima aula, mais uma aula, né, tá? Não liguem muito aqui, porque às vezes a gente está falando, pensando em alguma coisa, saem palavras perdidas aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre ecologia, os processos, vamos dar continuidade aos processos de evolução, né? Evolução biológica, tá? Então nós vamos falar das evidências dos processos evolutivos. Então como que a gente pode ter certeza que houve, né? Lembra que a aula anterior de ecologia, né? Nós falamos sobre irradiação biológica, né? Irradiação que fazia com que os atuais mamíferos, os atuais animais, pudessem ser considerados todos como descendentes dos primeiros mamíferos, né? Tá? E isso acontece também interespecíficos, né? Entre espécies, né? Algumas teorias dizem que nós temos um ancestral comum, né? Que todos nós viemos do mesmo ancestral, tá? Então, essas evidências dos processos evolutivos foram concluídas, foram conclusivas, estão sendo conclusivas, dependendo do tipo de evidência que você quer demonstrar, a partir de algumas análises, né? Então, por exemplo, há formas de verificar e comprovar essas mudanças evolutivas e substituições das espécies. Então, como que é feito isso? É feito através do estudo dos fósseis, comparações anatômicas, né, embriológicas. Então lá se estuda todo o embrião, toda a evolução do embrião, e aí percebe-se que em alguns momentos os embriões são muito semelhantes, né? As comparações anatômicas, então se nós olharmos para nós, seres humanos, não é porque nós estamos eretos, temos uma postura ereta, que nós deixamos de ter duas pernas e dois braços, uma cabeça e um tronco. Se nós olharmos alguns animais, eles também vão ter. Eles têm o quê? Tem um rabo, né? O urso não tem rabo. Ou tem? Não tem, né? O urso não tem rabo. Cachorro tem rabo, nós não temos rabo, mas nós temos uma cicatriz, né, na nossa coluna vertebral que nos indica que no passado nós tivemos rabo, sim, tivemos rabo sim, né? Então isso é o que é chamado de evidências do processo evolutivo, que diz que nós descendemos do mesmo indivíduo, né, ou dos mesmos ancestrais, tá? Questões bioquímicas, genéticas, os cromossomos, as questões de reações, de elementos químicos que existem dentro das nossas células, do nosso composição corporal e das outras dos outros, né, tá? São ótimas ferramentas para isso, são excelentes ferramentas para isso, ok? Então, evidências fósseis, uma das mais importantes no processo evolutivo, por quê? Porque estuda os fósseis, né? Estuda a estrutura dos antepassados, dos ancestrais, alguns vão até para a estrutura do carbono dentro do fóssil, né? É onde se consegue evoluir mais, consegue-se até saber o que esses fósseis, ou esses animais, ou seres, ou indivíduos, né, se alimentavam, modo de vida, né? Interessante isso, né? Bem interessante. É possível, então, evidenciar as diferenças evolutivas entre espécies extintas e atuais. Então, se comprova lá que o homem das cavernas tinha a mesma estrutura, ou estrutura muito semelhante ao esqueleto humano de hoje, né? Mudava alguma coisa? Não mudava? Isso, as análises fósseis, as evidências fósseis, podem confirmar ou mentir, ou negar, né?
quando colocados em séries contínuas, permitem a reconstrução dos caminhos seguidos pela evolução. Então, com o passar do tempo, vai se observando as suas evoluções. Uma das características que mais evoluiu, que mais se modificou, é, por exemplo, o formato da cabeça. O formato da cabeça saiu de um formato mais próximo aos primatas, aos macacos, e hoje tem a estrutura que tem, né? Então, todos os seres humanos, por mais que sejam diferentes em suas aparências, a estrutura, né, craniana, a nossa estrutura da cabeça, é semelhante. Nós temos conformações muito idênticas, se não tiver havido nenhuma mudança, né, nenhuma alteração, tá? A fossilização é rara. O que é fossilização? Fossilização é o processo de um esqueleto de uma árvore, de um esqueleto de um animal, se fossilizar, se tornar fóssil, né? Endurecer, empetrecer, né? Ficar lá e resistir ao tempo, né? Alguns resistem por milhões de anos, né? Até hoje em dia se encontra ainda ossos, esqueletos de dinossauros, de animais pré-históricos, de homens e macacos que viviam na pré-história, né? E por que isso acontece? Porque surgem ali condições adequadas de solo e clima que levam a essa fossilização, né? Por isso que a gente não encontra fóssil a toda hora, a todo momento. Por quê? Porque precisa de condições especiais, favoráveis, como solo e clima. Contudo, somente as partes duras podem ser fossilizadas. Por exemplo, dificilmente uma pele, um nervo, um tendão, uma unha, né? Vai ser fossilizado. Somente as partes duras, os ossos, né? As cartilagens dos nossos esqueletos não se fossilizarão, serão consumidos por aqueles agentes que estão no topo da cadeia alimentar. Quem são? Os decompositores, né? Tá? Porém, há alguns casos raros, alguns casos muito raros, em que se encontra múmia, se encontra esqueletos ainda com evidências de pele, de cabelo, né? Como que pode acontecer isso? Pode acontecer sim. Questões climáticas, né? Questões climáticas e o solo determinam a preservação daquele tecido. É raro? Sim, é muito mais raro do que a condição normal para a fossilização. Tá? A fossilização vai preservar as regiões duras, as partes duras dos corpos, né? Os ossos, os esqueletos, certo? O dente, o crânio, né? O rosto, o osso do nosso rosto, mas o nosso olho, a nossa pálpebra, a nossa pele, isso os decompositores farão festa. Mas em alguns casos, né, principalmente em geleiras, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre o ressurgimento de algumas doenças que tinham sumido, tinham sido soterradas pelo gelo, né, ou enterradas pelo gelo, pelas camadas de gelo na Rússia, principalmente no hemisfério norte, e que hoje, por questão de degelo das mudanças climáticas, elas estão ressurgindo, e ressurgindo com alguns problemas, por exemplo, algumas doenças, tá? Algumas doenças que tinham sido dadas como extintas e que hoje estão ressurgindo. Algumas pessoas na Rússia, por exemplo, foram identificadas com uma doença chamada antrax, que tinha sido extinta. Por quê? Porque as mudanças climáticas fez com que aqueles animais que tinham sido soterrados pelo gelo ou congelados
se descongelasse. Quando se descongelaram, aquela bactéria saiu para o ar e foi transportada pelo ar e atingiu seres humanos russos que se contaminaram com essa bactéria, tá? Isso é fato verídico, tá? Isso não é enganação, isso não é já, sei lá, papo para inglês ou para qualquer um ouvir, não. Isso é fato, tá? Isso é evidência, certo? Através dos estudos fósseis. Ok? Por quê? Porque encontraram um alce em perfeitas condições de pele, corpo, ossos, porque o alce foi enterrado pelo gelo. Então, o gelo preserva os tecidos, né? O gelo preserva as nossas características corporais, mas também preserva os organismos que estão dentro do nosso organismo, que foi o caso dessa bactéria anthrax, tá? Então, bactéria não se mata com gelo, certo? Tá? Então, isso está acontecendo lá na Rússia. Então, olha aqui, né? Eu falei do crânio, né? Da forma da nossa cabeça, né? Olha a mudança no formato do olho, né? Da mandíbula. Então, vocês observam aqui, a gente observa aqui uma evolução, né? Até mais ou menos as características dos dias atuais, né? Então, percebem que eram mais alongadas, mais pronunciadas, diferentes formas cranianas, né? E hoje tem esta forma. A mesma coisa se observa nos dedos dos equíneos, dos cavalos, né? Que antigamente tinham um número de dedos maior, 4, depois passou para 3 com prolongamento do tarso, depois para 1 e hoje para 1, né? Onde então houve fixação dos tarsos, né? Se soldaram os tarsos, né? Naturalmente, através daquelas mudanças, dentro da evolução genética, dentro da evolução da espécie, né? Evolução que é essa que acontece por meio das mudanças genéticas, somente pelas mudanças genéticas. Por que saiu daqui e foi para cá? Né? Novamente, ninguém sabe. Foram adaptações que foram acontecendo, tá certo? E as evidências anatômicas? Então, nós falamos de evidências fósseis e evidências agora anatômicas, que são essas mudanças. Então, se são órgãos homólogos, mesma origem embrionária, com o mesmo esquema básico e função, pode ser a mesma ou diferente. Então, órgãos homólogos são o quê? Possuem a mesma origem embrionária, tá? Lembra dos tecidos embrionários, né? Então, surgem do mesmo tecido embrionário, com o mesmo esquema básico, então surgem do mesmo esquema de evolução daquele tecido embrionário, certo? Porém, as suas funções podem ser iguais ou podem ser diferentes. Nós vamos ver isso mais para frente. Isso indica o quê? Evidência de parentesco entre os organismos. Por exemplo, asas de morcego e braços dos homens. Então, quando a gente olha para a asa dos morcegos, tá? Certo? E para o braço do homem, a gente pode identificar estruturas semelhantes, assim como também para a do cavalo, né? Só que aqui é a perna do cavalo, ou se for o membro frontal, pode ser semelhante ao do braço, o membro superior do homem, né? E a da baleia. Então, todos eles possuem escápulas com adaptações diferentes, com formas diferentes, úmero, cúbito, rádio, carpo e aí os dedos, né? Os carpos, as falanges, tá? Então, são estruturas homólogas que surgiram do mesmo tecido embrionário, tá? Dentro do mesmo processo, mas que passaram a ter ou funções diferentes ou não. Nesse caso, nós estamos falando de 4 funções diferentes. O braço do homem tem uma função diferente da asa do morcego. A asa do morcego é para voar. A baleia mudou sua estrutura e formou uma nadadeira para nadar.
o cavalo mudou a sua estrutura e formou uma quarta pata para ganhar velocidade, ganhar equilíbrio, seja o que for, tá certo? Isso chama-se então de irradiação. Aí nós temos agora a irradiação adaptativa. Semelhanças estruturais e genéticas determinam estruturas homólogas e sugerem uma origem comum. Então, todos surgiram do mesmo ancestral. A gente falou isso no final da última aula de ecologia, né? No caso do morcego, homem, cavalo e baleia, as estruturas semelhantes levam a crer a existência de uma ascendência comum ou de um ancestral comum, tá? E aí, por diversas razões, isolamento geográfico, mudança de meio, né? A baleia foi para o meio hídrico, o homem ficou no meio atmosférico, né? na terrestre. Por várias razões houve mudanças, mas se olhar na estrutura anatômica vai perceber que existe um caráter homólogo, uma evidência homóloga, ou seja, iguais, porém com funções ou não semelhantes, tá? Certo? E os órgãos análogos? Análogos são, então, diferentes, né? Possuem origem embrionárias, estrutura e princípios de funcionamento totalmente diferentes. Então, são totalmente diferentes. Ainda que possuem as mesmas funções. É o caso das asas dos insetos e as asas das aves, tá? Então, não são evidências de parentesco evolutivo entre as espécies. Então, não demonstram um parentesco. São totalmente diferentes. Surgiram de tecidos embrionários diferentes. Surgiram de processos diferentes. Possuem funções e posições e princípios totalmente diferentes, tá? Ok? Então, as asas dos insetos e as asas das aves, origem embrionárias diferentes nas mesmas funções. Então, são totalmente diferentes, apesar de que as funções de ambas são do quê? Para voo, né? Tá? Ok? Certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, as asas dos insetos, né? As asas de pássaros, diferentes formas de pássaros, de asas, as asas dos morcegos, isso tudo são estruturas análogas, tá? Eu vou escrever aqui, análogas, tá? Tá certo? Então, são estruturas que tiveram origem em tecidos embrionários diferentes, processos embrionários diferentes, possuem formas e funções totalmente diferentes. Então, são chamados de órgãos análogos, totalmente diferentes, né? Então, a gente está vendo aqui 4 estruturas para voo, mas que têm origens diferentes, são diferentes, não têm um ancestral comum. Agora, nós tínhamos visto que nas estruturas homólogas, homens, cavalos, morcegos e baleias possuem membros inferiores ou frontais ou superiores que surgiram dos mesmos tecidos embrionários pelos mesmos processos de formação e que, ainda que possuam funções semelhantes ou diferentes, são análogos em si, porque ao analisar a estrutura anatômica, a gente percebe todos os componentes presentes nas 4 estruturas. Diferente aqui dos análogos, a gente percebe que a ossatura é totalmente diferente, né? A estrutura é totalmente diferente de um para outro, né? Um morcego de uma ave, né? De um pássaro, tá? De um outro pássaro, são totalmente diferentes, tá? Convergência adaptativa, vamos ver o que são as convergências adaptativas. Os órgãos análogos, esses anteriores que a gente falou, apresentam indícios de adaptação das estruturas de diferentes organismos a uma mesma variação ambiental. Então, apresentam indícios de adaptação das estruturas de diferentes organismos, tá? A uma mesma variação ambiental. São estruturas, são mudanças para
sobreviverem ou viverem numa mesma mudança ou condição climática ambiental, tá? Evolução pode ser convergente, quando indivíduos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, né? Por exemplo, uma baleia, por mais que viva na água, ela não é um peixe, ela é um mamífero, ok? Então, ela não é um peixe, ela mudou de ambiente, tá? Então, quando indivíduos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes exercendo a mesma função, que é o caso da asa dos insetos e a asa dos pássaros ou dos morcegos. Os morcegos são mamíferos, as aves são, os pássaros são aves, as borboletas são insetos, né? Então, as moscas são insetos. Então, aparentemente, as moscas que têm asas são semelhantes aos pássaros que também têm asa, ou aos morcegos que têm asa, mas não são aparentados, tá? Então, aqui, homens, né? Estruturas homólogas, novamente, homem, a águia, né? O leão, a foca, certo? Então, possuem mesmas estruturas homólogas com diferentes funções, tá? Ok? Isso é chamado de estrutura homóloga. Agora, na convergência adaptativa, por exemplo, pelo fato de serem animais que respiram fora da água, eles desenvolveram uma característica, né, semelhante, mas não são semelhantes, não tem nenhum parentesco. O que eles fizeram? Se adaptaram, projetaram seus olhos para ficar na superfície das águas, para observar, né, tudo o que acontece, certo? Mas não tem nenhum parentesco. As mesmas coisas, os diversos peixes, mamíferos que vivem na água, outros animais que desenvolveram adaptações dos seus membros para melhor desempenho no ambiente onde vivem, porém não possuem nenhum parentesco, tá certo? Então, evidências embrionárias. Agora eu vou falar das evidências embrionárias. Eu falei que avaliando ou analisando os embriões de algumas espécies, ou de quase todas as espécies, a gente consegue ver correlação, tá? Então, analisando os diferentes desenvolvimentos dos seres vivos, observa-se que entre alguns existem muitas características semelhantes. Então, entre alguns deles existem diversas características semelhantes, né? Tá? Então, isso são evidências embrionárias, que diz que os embriões diferentes ou os seres vivos diferentes podem ter vindo ou não de um mesmo ancestral. Então, no filo Echinodermata há várias semelhanças embrionárias ao filo Chordata. Por exemplo, ambos são apneuros, que têm o sistema nervoso oriundo da região dorsal, e são enterocélicos, né? Tá? Apneuros e enterocélicos, essa é uma cobrança para vocês. Vocês olharem lá nas nossas aulas anteriores e recordarem o que são esses conceitos, tá? Lembrem, pessoal, conceito é algo que a gente tem que memorizar. Conceito, definição, a gente tem que escrever num papelzinho, colar na parede do nosso quarto, do nosso carro, da porta da casa, do guarda-roupa e memorizar, porque muitos autores gostam de perguntar animais tal, animais com tal fazem o quê? E aí você vai ter que responder, tá? Certo? Então aqui as evidências embrionárias, olha lá, um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um coelho, um ser humano, os primeiros momentos de estágio de evolução desse embrião são semelhantes. Se a gente pegasse aqui e tampasse aqui, a gente ia dizer, de repente é só um desenho diferente, né? Mas não, possuem
semelhanças, mas são espécies distintas que vão sofrer diferenciação de acordo com a sua carga genética, com seus cromossomos, com seus genes, né? E vão gerar indivíduos diferentes, né? Então, olha lá, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, né? Então, vão formar estas diferenciações aqui, tá certo? Então, pessoal, é importante agora vocês reverem toda essa questão, todas essas conceitos, definições aqui que a gente vem abordando, né? Memorizar isso, fixar, fazer exercício, buscar informações na internet, olhar para frente, olhar para trás, fazer exercícios com colegas, com professores, né? Com vocês mesmos, pegar animais, ver, pesquisar um e outro, tá? Isso é uma coisa que é importante, é bem interessante e que tem sido estudado muito, e muito, e muito, e muito. E sempre daquela forma que eu digo para vocês, integrada, né? Zoologia com a genética, botânica com a genética, meio ambiente com a genética, com a botânica, com a ecologia, com a zoologia, né? Então, sempre integrado, citologia, histologia, com a genética, com a botânica, com a zoologia, isso tudo vai nos dando forma, conteúdo, capacidade de raciocínio, de desenvolver esse raciocínio. E isso é muito importante que vocês façam, aula a aula, busquem, revejam, revisem, né? Tá certo? Então, isso é uma coisa que só depende de vocês, né? A gente pode passar conteúdo para vocês, pode explicar conteúdos, né? Algumas vezes vão ser mais claros, mais confusos, menos confusos, conforme também a experiência, o conhecimento e a capacidade de entendimento ou facilidade de entendimento de cada um de vocês. E assim sucessivamente vai acontecendo, tá? Mas é importante vocês revisarem todos os conceitos, revisarem todos os conteúdos. Tá certo, pessoal? Então, hoje nossa aula fica por aqui, certo? Estudem muito, mas muito mesmo, como se vocês dependessem disso, tá? Para serem aprovados no Enem e em outros vestibulares. Ok? Fiquem bem, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado.